Na noite da última sexta-feira, o governo federal publicou 4 decretos que aumentam o acesso a armas e munições no país. O limite para quem tem porte passa de 4 para 6 armas por pessoa e atiradores poderão ter um arsenal de até 60 armas. O RF convida hoje Melina Risso, diretora de projetos do Instituto Igarapé, ONG especializada em políticas de segurança. Obrigada por falar conosco. Cristiane, é um Melina, prazer estar aqui. Melina, para começar, quais são as principais alterações feitas por esses decretos? Acho que tem algumas alterações que chamam muito a atenção. O primeiro é o aumento na quantidade de armas para algumas categorias, como você bem ressaltou. Então, agora não tem mais limitação do Exército, as pessoas não precisam passar por essa autorização. Você tem um aumento de munições, que é outra questão muito preocupante, e ele abre algumas figuras, algumas categorias, como, por exemplo, o tiro recreativo, que não existia no país. Além disso, ele dá uma maior autonomia para entidades de tiro, reduzindo um pouco os critérios e os meios de controle para entender quem está entrando, seja praticando, seja quem está comprando armas. Então, de uma maneira geral, isso tem flexibilizado e tem preocupado ainda mais. Boa parte dessas regras dizem respeito a atiradores, caçadores, colecionadores. Me explica um pouco se o processo de autorização dessas categorias ela tem controle suficiente e qual o tamanho dessas categorias em relação às pessoas armadas no país. Cristiane, acho que vale super a pena explicar para quem não está acompanhando muito esse processo, como é que essas coisas são divididas no Brasil, né? Então, acho que a primeira questão muito importante da gente dizer, nunca foi proibido comprar armas no Brasil. As pessoas podem comprar armas, mas sempre o que houve são critérios. Quais são os critérios para que as pessoas possam comprar armas? Além disso, houve a proibição do porte de armas. As pessoas não podem andar armadas. E ao longo do tempo, desde a aprovação do Estatuto, do Estatuto do Desarmamento da Lei, lá em 2003, 2004, o que acontece? A categoria que é o cidadão comum, empresas de segurança privada, polícia civil, o controle passou a ser feito pela Polícia Federal. Então, é a Polícia Federal que determina todos esses critérios, que faz essa análise, etc. Desde a lei, o que ficou caracterizado? Que as armas das forças militares e das polícias militares e essa categoria, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, eles ficariam a cargo do Exército. E por que a cargo do Exército? Porque estas categorias tinham acesso a um perfil de arma que era um perfil diferente das outras armas. E muitas dessas passavam pelo que a gente chama de produtos controlados. São armas de maior potência, armas que não estavam acessíveis para a população como um todo. Então, era um grupo específico que tinham características específicas e esse controle era feito pelo Exército. A gente sempre teve problemas nesse controle, nessa fiscalização, porque veio crescendo o aumento das pessoas nessas categorias sem um fortalecimento, um investimento correspondente para o Exército fazer a fiscalização dessas categorias. Então, esse é o sistema que a gente tem. Sim, é uma fragilidade a mais, e essas categorias, o que a gente observou, inclusive de quando o presidente Bolsonaro assume a presidência da República, é um privilégio e uma facilidade para essas categorias. Inclusive, em alguns casos, liberando o porte de maneira velada, mas sim liberando o porte. Só para a gente ter uma ideia do ponto de vista do volume, do que a gente está falando. O acervo dessa categoria, que estava registrada no sistema do Exército em dezembro de 2020, diz que essas categorias tinham mais de 500 mil de armas, 556 mil armas em posse dessas categorias. E é uma categoria que vem crescendo de uma maneira muito significativa. Só de 2019 para 2020, o número de armas que essa categoria registrou a mais cresceu mais de 110%. Então, a gente tem um problema efetivamente na quantidade e no crescimento quando a gente compara num momento
Bolsonaro, né? Quando a gente olha a quantidade de armas novas entrando no mercado, até o final de 2018 foram quase 60 mil armas. Em 2020, novas armas para essas categorias, elas somaram mais 125 mil armas. Então, é um acervo que tem crescido de maneira exponencial e são pessoas que vão buscando burlar as medidas e as restrições de controle que a própria Polícia Federal impõe para a entrada de novas pessoas no mercado. Muitas vezes a gente observa como um caminho de tentar desvirtuar essa porta de entrada e ter acesso a um tipo de arma que antes não era permitido. Então, a gente está falando sobre dois crescimentos. Um de armas para o cidadão comum, com esse limite que agora vai a 6, e um outro crescimento que é a entrada de mais gente em categorias especiais com armas de maior alcance e de maior potência. Exatamente, num volume muito maior, porque a quantidade de munição que as pessoas podem comprar é diferente do que essas categorias podem comprar. Então, de fato, como essa categoria tem um privilégio, a gente diz, muito grande para acesso à arma, ela é uma categoria que precisa de muita fiscalização. A gente teve diversos casos, inclusive investigados, de fraude na concessão do registro de caçadores, atiradores e colecionadores, e também de prisões de pessoas que têm o registro de caçador, colecionador e atirador por desvio de armas para organizações criminosas. Como eles têm acesso a um arsenal muito poderoso, muito potente, muito grande, esse canal de desvio, se a gente não tiver muito controle e muito cuidado, você tem a possibilidade de um desvirtuamento dessa categoria. Uhum. Melina, esse decreto também traz uma alteração em relação às munições, tornando possível a criação de munições fora do mercado corrente, é isso? É isso, acho que vale a pena aqui a gente também tentar entender como é que as mudanças, o conjunto dos decretos, não só esses 4 agora, mas as mais de 30 normativas desde o começo do governo Bolsonaro, vem atuando em relação ao controle de armas. Por um lado, ele tem fragilizado e fragilizado as barreiras de entrada, né, os critérios para que as pessoas possam ter armas, e aí em todas as categorias. Então, por um lado é isso, ele vem reduzindo a quantidade de critérios, facilitando, as pessoas não precisam mais apresentar atestados, ou quem dá o atestado agora passa a ser um instrutor de tiro, as pessoas não precisam mais estar registradas, os psicólogos na Polícia Federal, qualquer psicólogo pode dar atestado de capacidade. Então, a gente tem uma série de mecanismos que vão facilitando a entrada, por um lado. A outra perspectiva é que tipo de armas essas pessoas podem ter acesso. E aí, pessoas de todas as naturezas. Armas que eram antes proibidas passam a ser permitidas, aumentando o poder de fogo da arma em circulação das pessoas, inclusive colocando em risco as próprias forças de segurança. E uma terceira medida que ele tem feito é fragilizando todos os controles. Então, se por um lado eu tenho reduzido as barreiras de entrada, aumentado a quantidade de armas que as pessoas podem comprar, e incentivado, inclusive, toda a parte burocrática de critérios que precisam ser apresentadas, por um outro, o governo tem acabado com os mecanismos de controle. Então, tinham ali, por exemplo, você precisa registrar a sua arma a cada 5 anos, agora passou para 10 anos, então você fica um período muito maior sem controle desse armamento, sem entender se as pessoas continuam com as mesmas condições anteriores a possuir uma arma. A outra questão, por exemplo, é isso, permitir que clubes de tiro possam fazer um recarregamento das munições. Qual é o risco aqui envolvido? Quando você faz o recarregamento dessa munição, você perde a capacidade de fazer o rastreamento dela. Tem uma medida hoje no Brasil em vigor que as munições utilizadas pelas forças de segurança, elas precisam ser marcadas. E o que a gente vem batalhando o tempo todo é que esses lotes sejam lotes pequenos para permitir a rastreabilidade. Um exemplo muito concreto,
na morte da vereadora Marielle, no assassinato dela e do Anderson, se identificou que a munição utilizada naquele momento foi desviada de um lote de munições que tinha sido comprado pela Polícia Federal. Mas esse lote tem 2 milhões de munições. Eu não tenho como saber aonde vai, porque o lote é muito grande. Então, ele foi repartido em muitas formas. E aí eu não tenho como saber exatamente de onde saiu esse desvio. Então, o lote pequeno, ele me permite rastrear com muito maior precisão de onde vem e como é que eu fecho os canais de desvio. Quando o governo não estabelece esses mecanismos e houve uma tentativa, inclusive em portarias do Exército, de que todas as munições fossem marcadas, que o tipo de marcação na arma fosse melhor, mais profunda, evitando que essa arma seja raspada, por exemplo, obrigando as pessoas a registrar isso dentro de banco de dados, quando eu acabo com essa possibilidade de rastreamento, eu fragilizo a possibilidade de investigação e de esclarecimento de crimes. Então, o governo tem agido nessa outra forma também. O fato de você poder recarregar essa munição, você perde a capacidade de rastreamento. Então, as munições passam a ser quase que de fabricação caseira, de fabricação dentro do clube de tiro. E essa munição, ela pode sair deste ambiente e cair na mão da criminalidade. Então, esse sim é um risco e esse decreto tira, inclusive, as prensas de produtos controlados pelo Exército. Então, isso deixa de ser um elemento que o Exército passa a controlar e dar autorização e saber quem está comprando esse tipo de equipamento para ser uma coisa sem absolutamente nenhum controle. Você falou do aumento no número de armas nos últimos 2 anos. A gente já sabe o impacto desse aumento na segurança pública? Existem diferentes estudos já feitos, inclusive no Brasil, que mostram que 1%, o crescimento de 1% no número de armas em circulação tem um impacto de até 2% no aumento do número de homicídios. Quando a gente observa os dados recentes divulgados em 2020 sobre os homicídios, lembrando, a gente estava num ano de pandemia, que a gente tinha uma situação muito diferente, inclusive de mobilidade das pessoas, ainda assim, o Brasil registrou 5% no aumento do número de homicídios. Associado a isso, a gente tem um crescimento exponencial de acesso a armas e armas em circulação. Então, a gente precisa entender em que medida essa participação tem aqui uma relação, mas certamente estudos anteriores mostram claramente essa correlação e esse impacto. Todos os estudos que são feitos no mundo mostram que quanto mais armas em circulação, maior a violência. Uhum. E para terminar, esses decretos todos, eles fazem parte da regulamentação do Estatuto do Desarmamento, de 2003. Esse nome ainda faz sentido considerando o regramento atual? Esse nem faz sentido, ele tinha um apelido quase, né, o Estatuto do Desarmamento, mas no fundo, a lei sempre estabeleceu um mecanismo de controle. Ele ia registrando, ele ia regulando, estabelecendo critérios para se comprar armas, proibia o porte, mas ele estabelecia uma série de critérios de controle. Por exemplo, sobre empresas de segurança privada, colocando em conjunção, harmonização, os bancos de dados para que a investigação pudesse ser melhor. Então, ele estabelecia uma série de critérios, inclusive de rastreamento e fortalecimento desses mecanismos de controle de armas. Então, a gente chamava, inclusive, de desarmamento, mas, na verdade, as pessoas sempre puderam comprar arma. Então, o nome, ele nem fazia sentido, ele deveria ser o Estatuto do Controle das Armas. E hoje, o que a gente tem visto são até os mecanismos que demoraram muito tempo para serem colocados em vigor, para entrarem e serem implementados. Alguns que nunca foram, por exemplo, a integração dos bancos de dados do Exército e da Polícia Federal, eles nunca foram colocados em prática. E mesmo antes desses bancos de dados serem colocados em práticas, como, por exemplo, o banco de dados balístico, o governo desmontou todas as medidas legais que davam o alicerce para que essas medidas fossem implementadas. Então, hoje o que a gente tem é um descontrole absoluto das armas de fogo em circulação, que coloca em risco toda a sociedade, e isso só privilegia as pessoas que não seguem as regras, privilegia os criminosos e o crime organizado. Então, essa falta de controle tem consequências, e tem consequências muito graves na segurança pública e na nossa segurança como sociedade.
Muito obrigada pela conversa, Melina.